Glória a Deus. Aplauda mais forte esse Deus maravilhoso. Você pode aplaudir acima da sua cabeça. Declare que Ele é santo, que Ele é poderoso. Esse aqui é um lugar de adoração. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém? Glória a Deus. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Olha que pessoa bonita aí. Cumprimente ela, declare a paz do Senhor Jesus sobre a vida dela. Amém? Glória a Deus, que bênção. É um prazer ter você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, galera? Todos calma aí, glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Galera, só um pequeno recado aqui. Recado não, né? Um comunicado. Tem um carro aqui bem na frente do nosso estacionamento, um carro e uma moto. Se é de alguém, eu pedir por gentileza que você vá lá rapidinho e tire, por gentileza, porque a gente vai abrir ali o estacionamento, tá bom? Show de bola. Já, sem mais perda de tempo, gostaria de convidar aqui o pregador dessa noite, meu amigo Mateus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Mateus, gente? Glória a Deus. Seminarista Mateus, presidente do Jovem da Igreja de Nazareno em Banco de Areia. Meu amigo, Deus abençoe. Boa noite, gente, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pedi para você se colocar de pé aí rapidinho, não é vivo ou morto, mas se coloca de pé aí rapidinho, pega a sua Bíblia, abre comigo aí em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, e desculpe a minha voz, gente, que luta até essa semana, na pregação quanto mais para vocês. Eclesiastes 9, nós vamos ler o versículo 10 somente. Conforme você for achando, dê um glória a Deus de um jovem abençoado aí, irmãos. Aleluia, um glória a Deus de um jovem abençoado, é glória a Deus. Isso, é vencer ou vencer. Aleluia. Diz assim a palavra, ó: tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Pesada a segunda parte, ó: porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Feche seus olhos rapidamente. Soberano Deus e eterno Pai, eu peço a tua bênção aqui agora para esse momento, Deus. Pai, que não venha ser o Mateus falando para a tua igreja, mas venha ser o teu Espírito através de mim, Pai. Deus, eu me coloco à tua disposição aqui nesse momento. Me use mais uma vez com muita unção e autoridade, Pai. Deus, eu dependo do teu Espírito Santo e essa igreja também, Pai. Manifeste a tua presença e o teu poder em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Amém. Gostaria de apresentar algumas pessoas que estão comigo. Está comigo aqui a minha esposa, para quem não me conhece, é a Fabiola, coisa linda, maravilhosa, casados 6 anos, para a glória de Deus, e quero dizer nesse altar que eu a amo muito, aleluia, né? E está também a minha juventude aqui, dê um grito aí, minha juventude de Banco de Areia, glória a Deus, está me acompanhando, essa galera massa que sempre me acompanha. Galera, para quem não me conhece, eu sou o Mateus, sou presidente de jovens da Igreja do Banco de Areia. Já faço isso há 2 anos, mas trabalho com a juventude aí ao longo de uns 8, 6 anos, acompanhando a Letícia que ministrou aqui para vocês, e é uma bênção. Mas vamos entrar agora na nossa palavra para que você saia aqui nessa noite muito abençoado. O pastor Douglas me passou um tema que se diz vencer ou vencer. Irmãos, e para quem serve a Jesus, esse é o melhor tema, porque para quem serve a Ele, irmãos, não pode entrar outra coisa na nossa cabeça a não ser viver uma vida de vitória. Entenda bem, viver uma vida de vitória não significa viver uma vida sem problemas, ou viver uma vida em que em algum momento algo não vai dar certo, ou seja, em algum momento na sua vida algo vai dar errado, em algum momento na sua vida algo não vai tão bem assim, mas a certeza
em que todos os momentos finais, Jesus vem e abençoa a gente, nos dando vitória. Essa é uma certeza que todo crente deve ter. Eu já li a Bíblia completa, de Gênesis e Apocalipse. Eu não vi uma pessoa que serviu ao Senhor Jesus e não foi abençoado e não viveu uma vida vitoriosa. Todas as pessoas que se colocaram à disposição para servir a Deus, para andar com Ele, para estar com Ele, todas elas viveram uma vida vitoriosa e uma vida abençoada. E essa palavra aqui em Eclesiastes diz: tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Irmãos, estamos falando do reino de Deus e da casa de Deus. Talvez hoje, não comparando com os períodos antigos, mas a nossa geração hoje talvez vive um período muito complicado e muito difícil, falando de reino de Deus. Preferimos fazer mais as coisas lá fora, buscar mais as coisas lá fora, do que buscar as coisas do reino. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos impulsiona a primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, eu não preciso buscar aquilo que está lá fora com maior prioridade do que buscar o reino de Deus. O reino de Deus, vir à igreja, orar em casa, ter uma vida com Ele, precisa ser uma prioridade para quem quer ter uma vida abençoada e uma vida vitoriosa. Sabe? E viver uma vida no reino de Deus é estar conectado com Ele. Para quê? Para que a gente não perca as oportunidades que Deus dá para nós. Eu costumo dizer que algumas oportunidades, elas não voltam atrás. Esses dias eu estava conversando com o pessoal da minha equipe, dando algumas orientações para eles. E eu vim com uma história que eu gosto muito. É uma história, imagina você uma pessoa e ela vai vender um carro por 10 mil reais. E aí tem duas pessoas para comprar esse carro. Uma já tem os 10 mil reais na mão. E a outra gostaria muito de comprar esse carro, mas ela ainda vai correr atrás dos 10 mil. Irmão, você acha que quem vai comprar o carro? A pessoa que está com 10 mil na mão ou quem ainda vai correr atrás dos 10 mil? Óbvio que quem está com 10 mil na mão vai comprar o carro. É uma oportunidade que essa pessoa teve, se preparou, economizou e vai comprar o carro ali numa oportunidade. O grande interessante é que nós vivemos talvez numa juventude que ela espera a oportunidade chegar, ela espera a bênção chegar até ela, para ela começar a se preparar para viver aquilo que Deus tem para ela. Mas não, nós devemos estar 100% preparados para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Quando a bênção chegar, eu preciso estar preparado para viver a bênção, irmãos. Ou você acha que Deus vai nos abençoar e vai nos preparar no meio da bênção? Não. As lutas e as provações, elas servem para nos preparar para viver uma vida vitoriosa e uma vida abençoada por Deus. Tem muita gente desperdiçando oportunidade. Tem muita gente vendo a vida passar e simplesmente está feliz da vida. Cantando aquela música que diz lá fora: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Simples assim. Deixando a vida levar, deixando a vida levar, e simplesmente estão perdendo oportunidades que Deus tem inserido na sua vida. Eu particularmente gosto muito de futebol. Alguém aqui gosta de futebol? Alguém? Beleza. Alguém torce para o melhor? Faz o L. Cadê o pastor Douglas? Faz o L. O melhor. Fluminense. Né? Mas eu acompanho futebol, irmãos. Isso é até motivo de gabinete lá em casa. Porque se eu estiver em casa sem fazer nada, eu não sei se os casados fazem isso, mas eu assisto futebol se deixar de manhã até a noite, da Série D do Campeonato Brasileiro ao Campeonato da Arábia Saudita. Gosto muito de futebol. Porém, analisando uma partida de futebol, e eu gosto muito do time do Fernando Diniz, particularmente eu gosto do treinador, mesmo quando ele não estava no Fluminense. Porém, na última passagem que o Fernando Diniz esteve no Fluminense, isso é para vocês entenderem que as oportunidades, você precisa estar preparado para viver as oportunidades de Deus para a sua vida. Na última passagem que ele teve pelo Fluminense, o time jogava muito, criava diversas oportunidades,
mas não fazia gol. E o outro time que criava menos, chutava menos oportunidade, era mais assertivo na hora de marcar e ganhava o jogo de 1-0, 2-1, 3-1. No mais a gente ficava falando, olha, mas quantas oportunidades criou, jogamos melhor, mas não ganhamos absolutamente nada. O que eu quero que você entenda, irmãos? Que às vezes você cria diversas oportunidades, mas não marca gol em nenhuma, fica vendo apenas a vida passar, e Deus está te chamando hoje, Ele quer que você marque um gol na sua vida, não importa como você chegou aqui, não importa quantas oportunidades você já perdeu, Deus tem um tempo de renovo para você, e de novas oportunidades para a sua vida hoje, nesse tempo. Deus te chama aqui para dizer, ei, pare de perder as minhas oportunidades que eu tenho para a sua vida. Chegou um novo tempo para você, um tempo de você acertar, um tempo de você encarar novos desafios, um tempo de você viver a plenitude dos céus. Irmãos, olha para a Bíblia. Davi foi um camarada que aproveitou a oportunidade, irmão. Imagina você levando comida para os seus irmãos. Houve um camarada lá afrontando o exército, afrontando Israel lá naquele tempo. Davi olhou uma oportunidade. Deixa eu perguntar, qual é a recompensa que vão dar para quem matar aquele gigante? A recompensa vai casar com a minha filha, isso Saul falando. E a família vai estar isento de impostos. Irmão, que maravilha, imagina, casar com a filha do rei e não pagar imposto, irmão, ia ficar feliz da vida. Ia abraçar a sua oportunidade. Irmãos, mas quantas pessoas tinham ali? Milhares de homens estavam ali, mas só um teve coragem para agarrar uma oportunidade e viver o milagre de Deus. Porque não é a quantidade de pessoas que estão ao seu redor, é como você está conectado com Deus e aliançado com Ele para viver milagres extraordinários e viver oportunidades extraordinárias. Aquelas pessoas ali desperdiçaram a chance de viver uma grande oportunidade com Deus, sabe por quê? O medo as paralisou. Davi não, Davi estufou o peito, coragem, foi lá, derrotou o gigante e agarrou a oportunidade que se apresentou diante dele. Esses dias eu preguei uma mensagem lá da igreja com o tema Coragem para Vencer. E foi baseado na história de Pedro, juntamente com os discípulos no barco. Jesus ordena que os discípulos saiam, vão para outra margem. Escute essa história. Irmão, só quem tem coragem e está aliançado com Deus não vai deixar as oportunidades de viver grandes milagres passar. Escuta isso. Jesus manda os discípulos irem. No meio dessa ida, uma grande tempestade acontece. Os discípulos ficam apavorados, irmãos. Eu já contei lá na igreja, eu sou pescador, mas eu não sei nadar. Então, pensa você um pescador que não sabe nadar. Esse sou eu. E aí, irmãos, uma vez eu peguei um vento no mar e já fiquei apavorado. Não era nem uma tempestade, era só um ventinho, né? Os marinheiros aqui me ajudam, pelo amor de Deus. Tem que ter boia lá no navio. Já botei minha boia, fiquei lá pronto, esperando. Se o barco virar, dá tudo certo. Mas pensa comigo os discípulos, irmãos, vivendo uma tempestade. Um mar caótico, um mar agitado. O vento balançava para lá e para cá. No meio desse mar, Jesus vai andando por sobre as águas. Jesus tranquilão, andando por sobre as águas. Os discípulos olham e pensam, é um fantasma. E aí Jesus fala, não tenha medo. Coragem. Não tenha medo. Coragem. Coragem para quê? Coragem para viver, coragem para vencer, coragem para agarrar as oportunidades que aparecem na frente de você. E aí, tem um cara muito ousado no barco. E ele viveu o que ninguém desse barco viveu. Ele agarrou uma oportunidade. E ele fala, se és tu, me faça ter contigo. Irmãos, oportunidade. Pedro estava ligado, oportunidade.
Qual foi o outro discípulo que viveu esse milagre que Pedro viveu? Nenhum outro. Porque Pedro teve coragem, Pedro teve ousadia para agarrar uma oportunidade que estava na frente dele e viver um milagre sobrenatural de Deus. E Jesus fala para ele: vem. Então Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Irmãos, não importa que ele afundou, ele viveu um milagre, ele andou sobre as águas. E Jesus foi lá e resgatou ele quando ele começou a afundar. Irmãos, essas histórias só me impulsionam a acreditar que as oportunidades sempre estarão na nossa frente. E nós é que vamos escolher se vamos vivê-las ou não. Irmãos, existem diversas oportunidades que se apresentam diante de nós. A forma, a intensidade que nós vamos viver nessa vida, a intensidade que nós vamos nos apresentar para Deus, a intensidade que nós vamos se colocar diante dEle, vai determinar aonde nós vamos chegar. E eu digo para vocês, as escolhas de vocês hoje vão determinar quem você vai chegar e quem você vai ser lá na frente. Irmãos, eu não costumo perder uma oportunidade daquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, eu quero viver nessa terra. Tudo aquilo que Deus projetou para a minha vida, eu quero viver. Eu não sei se você já parou para pensar que essa vida é curta demais para nós desperdiçarmos as oportunidades que Deus dá para nós. Irmãos, essa vida é curta demais, muito curta. Curta ao extremo. Você que é jovem, hoje você tem uma caminhada inteira pela frente, mas num piscar de olhos, e eu posso falar isso, de repente 30, daqui a pouco, de repente 40, 50, 60, e aí pode ser que você chegue no final da vida e pense: eu não aproveitei uma oportunidade que Deus me deu. Mas não, possa ser que hoje você escute essa palavra acende uma chama no seu coração, e você decida hoje viver o que Deus te chamou para viver, e aí você vai chegar no final da sua vida e vai falar: eu pude viver tudo aquilo que Deus me chamou para viver, eu vivi na plenitude, eu vivi os milagres, eu vivi bênção, eu vivi vitória, eu vivi tudo que eu poderia viver ao lado de Deus, porque eu não perdi uma oportunidade quando Ele se apresentou a mim. Glória a Deus! É para isso que o Senhor nos chamou. A voz já está indo embora, irmãos. Que luta foi estar aqui hoje, ministro Felipe? Pensa comigo, já peguei conjuntivite essa semana, dor de garganta, todo congestionado, mas hoje Deus me deu uma injeção de ânimo e eu estou aqui. Glória a Deus! Vai dar tudo certo. É uma oportunidade, irmãos. Oportunidade sempre aparece para aqueles que estão preparados. Eu falo isso porque a nível empresa, irmãos, eu já vivi isso diversas vezes. Eu não era líder, mas me comportava como um líder na minha empresa. Eu era apenas um auxiliar de faturamento, mas me comportava como se fosse um líder. Não mandando em ninguém, irmãos, mas fazendo o melhor que eu poderia fazer naquela minha função e me preparando para um dia chegar a um cargo de liderança. Sabe o que aconteceu? A oportunidade chegou. Quem eles promoveram? Quem estava preparado para a oportunidade. Irmãos, a nossa vida é assim. Exemplo, se você quer ser um pastor, a oportunidade um dia vai chegar na sua vida, mas vai para o seminário estudar antes, vai se preparar. Existem muitos jovens que querem vencer na vida, mas não querem se preparar, querem conquistar grandes coisas, mas não querem estudar, não querem dedicar tempo, não querem fazer absolutamente nada, e achando que as bênçãos de Deus caem do céu. Irmão, tem aqui uma palavra para te dizer, nesse dia e nessa noite: bênção de Deus não cai do céu aqui, ó, fácil. A bênção de Deus é resultado de uma vida de muita luta, dedicação e separação para Ele. É que nem a gente conversa com as pessoas que têm um sonho de ser jogador de futebol. Se você nessa noite entrou aqui e tem um sonho de ser jogador de futebol, eu tenho uma notícia para te dar. Irmãos, ser jogador de futebol não é um hobby, é uma profissão.
Então se alimente bem. Seja o primeiro a chegar no treino. Seja o primeiro a praticar exercício, para você ser o melhor atleta. Ou seja, tem muita gente achando que vai vencer só pelo talento. Irmãos, mas nem sempre o talento vai vencer sempre. Às vezes é preciso esforço e dedicação quando ninguém está vendo. Hoje eu lidero uma equipe de 35 pessoas. Mas um dia eu não liderei ninguém, irmãos. Um dia eu fui liderado, eu fiz parte de uma equipe. Mas eu me coloquei à disposição para quando essa oportunidade chegasse, eu posso falar, ó, eu estou pronto, eu estou preparado para essa vaga. Deus me deu uma oportunidade e as pessoas enxergaram em mim que eu estava preparado para viver o grande milagre do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui por essas portas, eu não sei como está a sua vida hoje, mas o que eu tenho para te dizer é: viva intensamente os planos de Deus, porque a nossa vida aqui nessa terra, irmãos, não existe vencer ou perder. Quem serve a Cristo é vencer ou vencer, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha, uma guerra. O nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de poder, e Ele está aqui hoje, e Ele vai te abençoar, e Ele já está te abençoando. Irmãos, as portas, se você fizer a sua parte, pode ter certeza que as portas vão se abrir para você. Se você fizer só a sua parte, irmãos, só faz a sua parte e as portas vão se abrir para você. Mas deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses aqui. Tem muita gente agarrando a oportunidade que não é de Deus e achando que a oportunidade é de Deus. Pense comigo, irmão. Oportunidade de Deus para a sua vida não te afasta dos caminhos do Senhor. Oportunidade de ser de Deus, ela não pode te separar do caminho do Senhor. Uma oportunidade de Deus, ela precisa te aproximar de Cristo. Existem muitos jovens que estão agarrando a oportunidade que o diabo está lançando para ele e achando que é a oportunidade de Deus e simplesmente se desviando da casa do Senhor. Seja ela por inúmeros motivos, irmãos. Seja ela por namoro, seja ela por N motivos, jovens escolhendo oportunidades totalmente ao contrário daquilo que Deus tem projetado. Geralmente esses jovens que fazem isso costumam não escutar as pessoas que estão ao seu redor. E uma coisa eu digo, para quem quer viver uma vida vitoriosa, e uma vida vencedora, e uma vida que não desperdiça oportunidade, eu vou ensinar para vocês aqui uma dica que é infalível. Aprenda a ter um coração ensinável, e a ter um ouvido que escuta conselhos. Irmãos, quem escuta conselho de pessoas que já passaram pela sua fase, pela sua idade, por onde você está, essas pessoas, e tenham um coração ensinável, essas pessoas tendem a não perder as oportunidades que Deus dá para elas. Eu falo isso por experiência própria, irmão. Meu pastor está aqui. Irmãos, todas as dicas que meu pastor me dá, eu coloco em prática. Por quê? Porque ele já passou por aqui, ele sabe o caminho, ele sabe a trajetória. Então eu sei que dali vem bons conselhos para mim. Para quê? Para que eu possa viver uma vida na plenitude, não deixando passar as oportunidades que Deus me dá. E eu caminho para o final. Gostaria de chamar o louvor para vir aqui agora, para a gente poder encerrar esse tempo. E eu vou repetir para você o versículo dessa noite. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Deus tem colocado muitas coisas na nossa mão. Deus tem confiado muitos desafios a nós. Irmãos, eu falo isso como um jovem cristão que decidiu servir ao Senhor. Dê o seu melhor em todos os desafios que Deus colocar na sua mão. Irmãos, nunca dê o resto do seu tempo. Dê sempre o seu melhor.
E eu vou encerrar declarando para vocês aqui a parábola dos talentos. Irmãos, se Deus colocou algo na sua mão, é para você multiplicar. Se for para você enterrar, pode ter certeza que naquele grande dia Ele vai olhar para você e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu nem me conheço. Cadê o dom que eu te dei? O que você fez com ele? Ah, Senhor, eu enterrei, eu não fiz da melhor forma, eu não dediquei tempo, eu perdi as oportunidades que o Senhor me deu. Ah, Deus, não tinha tempo, eu estava fazendo muitas outras coisas, eu estava estudando, eu estava fazendo N coisas, e eu enterrei aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu perdi a oportunidade de viver, Senhor, a plenitude contigo. Apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. Então Deus chama uma juventude hoje para viver uma vida que não vai perder a oportunidade, mas vai viver uma vida cheia de vitória e de poder, e uma vida abençoada pela parte de Deus. Uma juventude que vai se colocar diante do Senhor e falar: Deus, eu estou preparado, eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei que o caminho é longo, eu sei que a estrada é apertada, eu sei que eu vou passar muitas dificuldades, mas eu sei que no final eu serei o vencedor, eu serei vitorioso, porque não é na minha força, não é na força do meu amigo, é na força do Senhor que eu acreditei e confiei nessa palavra. É assim, irmãos, é assim, nunca é na nossa força, é na força que o Senhor tem para nós. Se o Senhor chamou, Ele garante a gente para viver uma vida vitoriosa. Se o Senhor nos chamou, Ele garante que nós vivamos uma vida vitoriosa. E eu declaro para você, quantas pessoas na Bíblia teve a oportunidade e desperdiçou de viver uma vida na plenitude de Deus? Irmão, Sansão teve uma excelente oportunidade. Deus chamou ele para ser um dos maiores guerreiros que Israel já teve, mas perdeu a oportunidade porque decidiu viver da forma que ele queria viver. Ou seja, tem simplesmente perdendo a oportunidade na sua vida de viver os grandes milagres de Deus, porque simplesmente decidiu viver da forma que quer, da maneira que quer, trilhar o caminho que quer, andar da maneira que quer, achando simplesmente que a sua vida é baseado em você. Mas não, a nossa vida não é baseada em nós, a nossa vida é baseada em Deus, nos projetos dEle, naquilo que Ele projetou para nós, no caminho que Ele projetou para nós, nas vitórias que Ele projetou para nós, e tudo que Ele projetou para nós. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Tem muita gente se enganando, irmãos, e a palavra ela é clara. Existem dois caminhos diante de nós. Irmão, ninguém empurra a gente para viver em um caminho ou em outro. É a gente que decide. É eu e você que decidimos trilhar a nossa história e viver a nossa história. Se quer ir pelo caminho do mal, é você que decide, irmãos. Mas no final, terá consequência desastrosa. Mas se quer pelo caminho do bem, que é o caminho de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, Ele é o único caminho, irmãos. E quem trilha essa estrada, Ele não promete nunca vida fácil. Quem acha que viver com Deus é viver para ter vida fácil, eu quero afirmar para você que o evangelho que você está acreditando é o evangelho errado. Porque o evangelho não promete vida fácil para ninguém. Ele fala: o mundo vai odiar vocês por causa do meu nome. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, nunca prometeu vida fácil para ninguém. Mas ele promete uma coisa: mas apesar de tudo isso, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, vocês vão passar dificuldades, vocês vão passar provações para viver uma vida vitoriosa. Mas tenha em mente uma coisa: vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Vocês têm um Pai que cuida, que está com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nessa noite.
Hoje é uma noite de oportunidade, irmão. Hoje é uma noite de oportunidade. Existem jovens que não estão vivendo intensamente da forma que Deus chamou para viver. Escuta isso, irmãos. Quando eu falo intensamente, é viver completo, tá? Tem jovem deixando de servir o seu ministério para conquistar riquezas lá fora. E está perdendo grandes oportunidades de viver aliançado com Deus grandes coisas no seu ministério. Tem gente que abandona o ministério, irmão, para simplesmente estudar. Eu não estou falando que isso é errado, estudar, irmãos. Eu estou falando que a minha vida, ela precisa ser baseada naquilo que Deus tem para mim. E lá fora, não tem coisas maiores daquilo que tem aqui dentro para mim, na presença de Deus. Existem jovens, irmãos, que estão abandonando a Cristo simplesmente para ganhar muito dinheiro. Irmãos, eu quero andar na contramão disso. Eu quero andar na contramão desse negócio, irmãos. Eu não quero conquistar o mundo todo e perder a minha alma. Eu não quero ser milionário e perder a minha alma. Eu quero andar no centro da vontade de Deus. Eu não estou pregando aqui para você viver uma vida miserável, não é isso. Eu estou pregando que podemos sim ser bem-sucedidos lá fora, mas sem abandonar aquilo que Deus chamou a gente para fazer aqui dentro. É viver todas as oportunidades que Deus nos dá. Sabe por quê, irmãos? Porque até a nossa profissão, ela vai ser feita para glorificar ao Senhor. Aonde o Senhor nos plantar, Ele vai nos plantar para glorificar o nome dEle. Aonde o Senhor nos colocar, vai ser uma oportunidade do nome dEle ser glorificado. E eu vou encerrar aqui. Nós vemos muitos adolescentes que passam a adolescência inteira na casa do Senhor. E quando chega a juventude, esses adolescentes simplesmente quando vão para a faculdade se desviam, porque decidiram se desviar. Escolheram se desviar. E eu falo para vocês aqui, não importa a faculdade que você faça, seja federal, particular ou pública. Se você é o único crente da sua sala, o importante é se você decidir servir ao Senhor, aonde você esteja plantado, nada vai influenciar você, nada vai te tirar da presença, nada vai te tirar do ministério dele, nada vai derrubar você, irmãos. Chega desse papinho de que estamos perdendo oportunidade, de que estamos perdendo jovem lá para fora, de que a faculdade federal faz uma amnésia na cabeça dos nossos jovens. Ei, você precisa sair daqui fortalecido, sabendo em quem você acredita, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado por Cristo, você vai levar a palavra dele, seja na faculdade federal, na pública ou na particular. Você é a luz que esse mundo precisa. É viver as oportunidades integral, irmãos. Se eu estou numa sala que só eu acredito no Evangelho, é uma oportunidade para eu pregar o Evangelho e ser uma referência para essas pessoas. Oportunidade na minha frente. Se eu estou num trabalho, irmãos, que ninguém glorifica a Deus, é uma oportunidade que Deus está me dando para glorificar a Deus no meu trabalho com as minhas atitudes. E vou te falar, um crente de verdade não deixa a oportunidade passar. Irmãos, temos que ser crentes de verdade. Esse mundo precisa ver que existem pessoas que não se dobram. Eu não sei se a maioria que trabalha, mas eu trabalho no centro, eu sempre conto essa história. Irmãos, para quem passa na Lapa, é a perdição para a juventude aquele local. Jovens que estão escolhendo e tendo a oportunidade de acabar com a sua vida. Mas hoje você escolheu estar aqui, no melhor lugar, irmãos, que um jovem poderia estar, que é na presença de Deus. E Deus está te dando a oportunidade de se relacionar com Ele, de estar conectado com Ele. Para quê, Mateus? Para que você viva uma vida abençoada e uma vida vitoriosa na presença dEle.
Deus está te dando uma oportunidade, irmãos. Talvez você errou ao longo de anos. Talvez você errou ao longo de uma caminhada. Mas Deus te dá uma oportunidade hoje de restaurar a sua casa, de restaurar o seu coração. É uma oportunidade. Irmãos, existem oportunidades que são raras e são únicas. A oportunidade que o ladrão da cruz teve foi oportunidade única. Ele não teria outra. Hoje você tem uma oportunidade, talvez seja única, porque não sabemos o que nos espera daqui lá para fora. E quem serve ao Senhor de verdade, ou quem deseja servir, não pode perder as oportunidades. Feche seus olhos. Gostaria que o louvor cantasse uma canção.